Projeto Entender para Vivenciar, Doutrina Espírita Cristã, Grupo Espírita Virtual, Esperança e Caridade GEVEC. Hoje falaremos a segunda parte do vídeo 59, onde nesta primeira parte falamos do respeito a todas as seitas, castas, a todas as cores, a todos os nossos irmãos, esse respeito que a doutrina espírita exige que tenhamos, porque você aprendendo a esse respeito, você entende o que é livre-arbítrio e aquele mesmo livre-arbítrio que você mesmo pratica. Então, neste segundo trecho, nessa segunda parte desse vídeo, Kardec quer fazer uma advertência e falar para aquelas pessoas que não aceitam o Espiritismo. Nós estamos em 1862, a doutrina espírita sai daqueles salões cheios com as mesas girantes, mesas dançantes, mesas falantes, aonde era mais um espetáculo físico, manifestação física, apesar do que ali também surgiu trabalhos sérios, mas a maioria queria era brincar. Como sempre brincaram com os espíritos, com a comunicabilidade dos espíritos, que é desde o princípio da humanidade, no próprio vídeo, no 59, primeira parte, se vê. Desde o princípio sempre procuramos Deus e tivemos deuses. As pessoas tinham Deus Sol, Deus Lua, Deus Guerra, Deus Árvore, Deus Planta, Deus Rio, Deus Peixe, Deus... Criávamos deuses e a partir daí foi motivo de muita guerra, muita destruição por não aceitar as diferenças. E nessa segunda parte, Kardec, ele quer falar para aqueles que mandavam cartas discordando. Nós temos um livro feito por Allan Kardec chamado O que é o Espiritismo. Quando você vem na sequência, quando você adentra as casas espíritas, dizem assim, Pentateuco kardeciano, codificação kardeciana. Aí essa questão te levam sempre a 5 livros. O livro dos Espíritos, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o livro A Gênese e o livro Céu e Inferno. Mas Allan Kardec escreveu o Espiritismo em sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo, os opúsculos realizados por Kardec e a outra obra no final, que você tem obras póstumas com documentos de Kardec póstumos, após a sua morte física, foi realizado ali por todos os trabalhadores da doutrina espírita próximos a realização desse livro. E nós temos as revistas espíritas. As revistas espíritas, Kardec, ele não parava de responder aos incrédulos. E ele informava os incrédulos sobre o que era o Espiritismo. E nós tínhamos ali o Espiritismo, que algumas pessoas teimam em querer retornar ao Espiritismo da elite, as grandes mentes da humanidade ali em Paris, a cidade luz pelo conhecimento, ali grandes mentes se faziam conhecer o Espiritismo, estudado por Allan Kardec na França, mas já desenvolvido na própria Inglaterra, já vindo ali na Inglaterra, vários estudos com várias mentes brilhantes dizendo ser espíritas. Havia ali o espiritualismo, o espiritismo, o espiritista. Ele nasce exatamente no primeiro e segundo parágrafo do Livro dos Espíritos, 1857. Então, havia muito daquela questão espiritualista dentro do espiritismo. Mas a comunicabilidade sempre existiu. Sempre existiu. Então, Kardec
tem a Revista Espírita a oportunidade de responder os incrédulos, de responder aqueles que não aceitavam outra religião, outra crença, outra doutrina filosófica, não se aceitava essa questão. A doutrina espírita cristã, quando falamos cristã, nós dizemos o seguinte: o nosso modelo e guia é Jesus. E sendo o modelo e guia Jesus, nós estudamos as suas virtudes e entendemos que as virtudes que o Cristo aqui ensinou é a forma de eu evoluir moral, principalmente a parte moral, para que eu busque intelectualmente, sendo moralmente em favor do crescimento de todos, não egoisticamente criar algo para que eu fique milionário, mas para que todos usufruam. E isso deveria ser uma coisa comum, corriqueira. Então ele vai dizer: incrédulos, podeis rir dos espíritos, zombar dos que creem nas suas manifestações. Ride, pois, se ousardes dessa máxima que ele vem ensinar e que constitui a vossa própria salvaguarda, porquanto, se a caridade desaparecesse da face da terra, os homens devorariam e vos seríeis talvez as primeiras vítimas. Porque falamos de caridade, falamos de amor. Não há como um espírita ser totalmente contrário à paz, ao amor, à luz, ao equilíbrio. É o que nós procuramos. Temos a dificuldade, mas vamos melhorando. Mas sabemos a necessidade de mudar. E o porquê mudar? Vidas futuras. E ele continua: não está longe o tempo em que esta máxima proclamada abertamente em nome dos Espíritos será um penhor de segurança e um título à confiança em todos os que trouxerem gravada em seus corações. Disse um Espírito: zombaram das mesas girantes, jamais zombarão da filosofia e da moral que delas decorrem. As mesas girantes, começa nas mesas girantes. Nós temos na história do Espiritismo as irmãs Fox nos Estados Unidos, a comunicação das irmãs Fox, e logo depois, já desenvolvido a questão espiritualista, o contato com os espíritos na Europa, né, ali, então, as mesas girantes. O que eram as mesas girantes? Você perguntava algo, o espírito girava a mesa, ou mesas dançantes, respondendo, apertando, batendo o seu pé em uma letra qualquer, onde você formava frases. Até que veio aparecer a cesta. Esta, talvez, se hoje tivéssemos médiums que estivesse naquele início, talvez ali você enxergasse como é feita a comunicação com os espíritos. Era colocado uma cesta, a cesta um furo e um lápis apoiando. Você colocava o seu dedo na folha e a partir daquele contato você tem a comunicabilidade. Um espírito começaria a escrever movimentando a cesta. É um efeito físico. Aí você iria crer no espiritismo, no contato com os espíritos, porque vendo uma cesta levantando e ela escrevendo, aí você não teria dúvida. Mas hoje nós temos a psicografia, os médiums psicógrafos, que entram em conexão pensamento a pensamento, irradiando o seu perispírito com o espírito comunicante. Então há psicografia ou a psicofonia, aquele que fala, não é? Um espírito tem a condição de falar, então isso se chama médium psicofônico. Então nós temos aqueles que zombaram das mesas girantes, dançantes, mas ele fala: com efeito, passados apenas alguns anos, já estamos longe desses primeiros fenômenos, que por um instante serviram de distração aos ociosos e aos curiosos. Muitos adentraram a doutrina espírita por causa das mesas girantes, o efeito físico.
Quantas pessoas vão em uma casa espírita esperando um efeito físico? Quando vai a uma reunião espírita cristã, chega lá e fala assim, poxa, mas eles falam do Evangelho, eles falam do Cristo, eles falam de amor, eles falam de caridade, mas cadê o efeito físico? Não gostei, não foi para isso que eu vim. Aí eu vim atrás de milagre. Não existe milagre. Os espíritas sabem perfeitamente, não existe milagre. Existe a transformação, mudança. É a partir de todo o seu conhecimento, de todo o seu estudo, que você vai entender o que é espiritismo. E aí é que você fica assim, nossa, eu não acreditava que o espiritismo fosse dessa maneira. Porque a gente sempre ouviu dizer, não é assim? Eu ouvi dizer, me falaram isso, não, me falaram aquilo. Então, os espíritos deveriam ter bastante espírito para nos darem alguma coisa nova. Frase espirituosa de mais um crítico. Tanto melhor se ela é antiquada. Isso prova que é de todos os tempos, sendo mais culpados os homens por não terem praticado, visto que só as verdadeiras verdades são eternas. Palavras, as ações são eternas. O nosso espírito é imortal. O Espiritismo vem recordar-lhes essa moral. Não por meio de uma revelação isolada, feita a um só homem, mas pela voz dos próprios Espíritos, que semelhante à trombeta final vem lhes clamar. Crede que aqueles a quem chamais de mortos estão mais vivos do que vós, porque veem o que não vedes e ouvem o que não ouves. Reconhecei nos que vos vêm falar os vossos parentes e amigos, todos aqueles a quem amastes nessa terra e que julgáveis perdidos para sempre. Aí, dos que pensam que tudo acaba com o corpo, pois serão cruelmente desenganados. Ai dos que houverem faltado à caridade, porque suportarão todo quanto tiverem feito suportar os outros. Escutai a voz dos que sofrem e que vos vem dizer, sofremos por havermos desconhecido o poder de Deus e duvidado da sua infinita misericórdia. Sofremos por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa avareza e de todas as paixões más que não soubemos reprimir. Sofremos por todo o mal que fizemos aos nossos semelhantes pelo esquecimento da lei da caridade. Incrédulos, dizeis se é risível uma doutrina que ensina semelhantes coisas, se é boa ou má? Mesmo considerando-a somente do ponto de vista da ordem social, dizeis se os homens que a praticassem seriam felizes ou desgraçados, melhores ou piores. Praticar o amor é errado. Praticar a caridade é errado. Seguir o caminho bom é errado. Ser uma pessoa melhor é errado. Isso é espiritismo. E como o próprio Kardec disse, não é kardecismo. Não existe espiritismo kardecista. Espírita, aprendam. Ao identificar o espírita kardecista, quer dizer que um homem trouxe a codificação. E você estaria errando absurdamente. É espírita, espiritista, espírita cristão. Porque a comunicabilidade que Kardec recebeu foram de muitos espíritos, através de muitos médiuns, não de um só homem ou apenas de um só espírito. Então, não existe espiritismo kardecista, não existe espiritismo de mesa branca. Por quê? Porque a mesa de reunião mediúnica tem que ser de cor branca? Porque a toalha tem que ser de cor branca? Onde? Onde está escrito isso? Como criaram vários erros dentro da nossa doutrina, não pelo que não está escrito, porque aqui está dizendo como deve ser feito.
como deve ser realizado de forma simples e coerente. Maria Modesta Cravo fala de uma forma linda, dizendo que ao sair da simplicidade, nós estamos querendo mais material do que conhecimento espiritual. Nós queremos mesas lindas, queremos centros espíritas maravilhosos, mesas excepcionais, luzes coloridas. Eu comungo da visão de Maria Modesta Cravo. Ao sairmos da simplicidade, esquecemos que é verdadeiramente procurado dentro da doutrina espírita a minha evolução moral, a minha evolução espiritual, o meu desapego a essas questões materiais. Quantos centros espíritas têm de chão batido, de paredes com tijolos expostos, com uma mesinha simples, com cadeiras ou bancos realizados ali nas mãos de trabalhadores com muita simplicidade, com uma lampadazinha? Quantos centros espíritas são assim? Simplicidade. E nem por isso deixaram de estudar doutrina espírita. E a esses centros agradeço e permaneçam, claro, podendo melhorar, é sempre bem-vindo. Dar condição ergonômica para que eu sente melhor, para que eu fique mais confortável, não é nada material. É para que eu possa estudar uma iluminação melhor, para que eu possa estudar, para que ninguém caia na escada, um acabamento melhor. Isso é diferente, isso é até questão de você atender às normas regulamentadoras de segurança. É diferente de você querer algo brilhante. Simplicidade. Vamos seguir a doutrina espírita com simplicidade. Aqui ele termina um opúsculo, o primeiro opúsculo de Kardec no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Nós começaremos nos vídeos seguintes o resumo da lei dos fenômenos espíritas. Paris, abril de 1864. Já é ali a revisão que Kardec vem fazendo sobre as suas obras já lançadas, né? E nós teremos depois, de uma sequência, o caráter da revelação espírita, Paris, fevereiro de 1868, aonde então Kardec já está fechando as suas obras, então está trazendo o caráter da revelação. Tá ótimo? Fiquemos em paz com os nossos pensamentos e ações. Espiritismo cristão, espiritista, espírita. Ponto. É assim que denominamos como pessoas melhores que procuram, através do conhecimento, através do desenvolvimento moral e intelectual daqueles espíritos que comunicaram, aprendermos a ciência, a filosofia e a religião. Doutrina espírita são 3 colunas. 3 colunas. E são essas 3 colunas que sustentam a doutrina espírita. Quando a ciência comprovar algo contrário, permaneça o que está na ciência. Apesar do que a ciência, depois de tantos 150 anos após, ainda começa a hoje comprovar o que foi falado pelos espíritos através de médiuns na codificação realizada por Kardec. Que tudo que foi estudado na ciência espírita pelos seus discípulos mais diretos, Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delane e tantos outros, hoje a ciência vem estudando e comprovando. Muito lentamente a ciência comprova o que se foi falado há mais de 100 anos atrás. Isso é a ciência e a filosofia.
A filosofia de te mostrar o porquê mudar e qual o caminho a seguir. Aí você tem as virtudes do Cristo, a moral do Cristo, Cristo como modelo e guia. Um Deus único, Deus misericordioso, onipotente, onipresente e único. Aí sim, não Deus do meu planeta, mas Deus do universo. Está aí as sondas lançadas pela NASA, mostrando mundos e mais mundos e mundos, com possibilidade de vidas. Está aí a sonda Cassini, que essa semana foi desativada, cai no planeta, mostrando os anéis de Saturno. Coisas lindas, mostrando o universo. Deus é criador disto tudo. Não é seu Deus, não é o meu Deus. É o Deus único de todos nós. Fiquemos com a paz do Cristo.